Olá, amigos internautas, mais uma vez estamos aqui no nosso canal interativo, o canal esse que foi feito especialmente para você. Pois é, estamos aqui hoje com o professor Ferreira, ele que vem aqui falar um pouco do esporte, em especial a seleção de Crisópolis, mas também vai falar um pouquinho da sua carreira, como começou. Então a gente vai começar dessa maneira, falando de futebol, uma coisa que vem abrangindo o país e o mundo inteiro, diga-se de passagem, e nós, como somos amantes ao futebol, estamos aqui mais uma vez para falar do futebol, dessa vez do futebol crisopolense. Olá, meu nobre campeão Ferreira, você malvadão que deixou uma vitória só com vice uma vez aí, mas deixa para lá. Ferreira, como é que está a Vossa Excelência? Boa tarde para todos, muito bom estar aqui falando de futebol, falando da nossa cidade. Eu, graças a Deus, vivendo um momento diferente, eu na função de treinador aqui no esporte da nossa cidade, montando a nossa seleção para disputar essa competição aí do Intermunicipal, que há 7 anos a equipe não tem jogado essa competição, retorna, e um pedido muito especial é montar uma seleção competitiva, uma seleção com capacidade esse ano de buscar o título do Intermunicipal. Ferreira, a gente vai falar muito dessa nossa seleção, mas antes eu queria que você me contasse um pouquinho como você entrou no futebol, porque a gente sabe que sempre foi difícil, alguns passou por peneira várias vezes, como o Cafu passou em 8 peneiras e já estava até pensando que queria virar farinha, tanto peneirar para lá e para cá, mas acabou vingando. A sua história no futebol foi também com muita dificuldade assim, com muita luta, ou você foi aquele menino que nasceu com o dom de sabedoria e a sorte de iniciar com menos dificuldade no futebol brasileiro? Não, dificuldade para quem começa, para quem tem um sonho e chegar a participar de peneira, participar de teste, não é fácil. A dificuldade é muito grande. Assim como foi com o Cafu, tem sido com praticamente todos os jogadores de futebol profissional, porque a peneira é importante em todos os clubes. E eu tive a felicidade de participar da minha primeira peneira na Portuguesa Santista, lá em Santos, aos 18 anos. Eu tive a felicidade de ser aprovado logo no primeiro teste. A Portuguesa buscava um lateral direito para disputar uma Copa Pelé, e nessa avaliação a Portuguesa entendeu que eu estaria naquele momento capacitado para fazer parte da Portuguesa Santista, e aí sim seguiu a minha carreira como jogador da Portuguesa Santista. E logo depois eu tive a felicidade de receber um convite de mudar de Portuguesa, sair da Portuguesa Santista para a Portuguesa de Desporte em São Paulo. Tudo em São Paulo, né? Tudo em São Paulo, e eu tive um período aproximadamente de 1 ano na Portuguesa, lá no Canindé, morando dentro do Canindé, passando toda a dificuldade que um jogador de futebol passa, longe da família, morando embaixo de arquibancada. A Portuguesa, naquele período, era um clube que revelava muitos jogadores para o futebol brasileiro, e eu tive a felicidade de fazer parte, mas infelizmente a profissionalização da minha carreira não aconteceu na Portuguesa, e eu tive que sair da Portuguesa, retornar para minha cidade natal, aqui em Crisópolis, para aí sim iniciar um novo projeto na minha carreira, ainda como base, que era fazer um teste no Atlético de Alagoinhas. Então você começou a entrar no profissional, foi daí do Atlético de Alagoinhas, é isso? Sim, aí depois que eu voltei aqui para Crisópolis, tive uma ajuda muito importante da população aqui, especialmente Domingo de João de Moça, Zé Raimundo, quando conseguiram marcar um teste lá em Alagoinhas, no Atlético, e aí sim, eu fiz esse teste, fui aprovado também logo imediato. Já comecei naquele ano como jogador do Sub-20, mas estava fazendo parte da equipe profissional do Atlético, e logo depois, e aí aconteceu algo importante na minha carreira, que foi a minha transferência do Atlético de Alagoinhas para a Catuense. Então você, pois é, como eu falei, né? Às vezes tem atletas que têm muita dificuldade, passa num teste aqui, de repente levam, não fica, e anda muito no país até chegar ao ponto de viver esses bons momentos que vive o jogador profissional. Então você andou em São Paulo em 2 portuguesas e não foi possível vingar como profissional. Veio a Crisópolis, essa terra
do Bom Jesus, abençoada por Deus e amada por todos nós. E aí, com a força dos amigos, e Deus ajudou que você engrenou no profissional. E como é que foi a sua vida para o Bragantino? Você já saiu do Atlético para o Bragantino ou ainda percorreu outros clubes aí? Como é que foi esse trabalho aí? Como eu expliquei, a minha saída do Atlético em 90 me levou a Catuense. A Catuense é um clube de uma projeção muito grande no futebol baiano. Era nos tempos de Antônio Penas? Antônio Pena, nosso presidente, saudoso Antônio Pena. E aí, quando Antônio Pena solicitou a minha contratação ao Atlético, e aí eu passei a fazer parte daquele clube que na Bahia, naquele momento, tinha ali uma força muito grande, como Bahia e Vitória, um clube que tinha muita estrutura. Eu lembro assim um pouco, né, que nesse tempo a Catuense era muito forte, né? Se eu não me engano, a Merica saiu, foi do Atlético? Não, foi do Atlético, Merica, né? A Merica e o Dendê saíram do Atlético para o Flamengo. Que eram dois clubes grandes na época, diga-se de passagem, eram clubes grandes. Mas para chegar à seleção brasileira, só os jogadores da Catuense, o Bobô, o Luiz Henrique, e outros jogadores campeão brasileiro pelo Bahia em 88, como o Sandro, como o Naldinho. Então, assim, a Catuense tinha uma equipe que dava todas as condições de se chegar a um clube grande. Até chegar no Bragantino em 94, a Catuense ainda me fez passar por grandes clubes do futebol brasileiro, como CRB de Alagoas, Maruinense, um clube grande de Sergipe também, que disputa ali juntamente com Sergipe e Confiança. E depois, quando retornei para a Catuense, aí eu consegui realmente, em 94, ser o melhor lateral direito do Campeonato Baiano, jogando pela Catuense. E aí surgiu a minha contratação para o Bragantino, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano. Que maravilha, né? E aí você teve a felicidade de jogar contra o Flamengo e foi lá e aprontou, né, Ferreira? Você me conta aí como foi essa coisa aí de jogar jogar no Maracanã, com uma média de 60 ou 70 mil pessoas. E aí você ainda foi lá e aprontou o Flamengo, né, rapaz? Você foi lá e meteu um gol do Flamengo, não teve dó nem piedade. E a pressão do torcedor nessa hora, como é que foi, Ferreira? Bom, na verdade, jogar contra o Flamengo é um sonho assim, e no Maracanã principalmente é um sonho assim de qualquer jogador de futebol. Sair do futebol baiano, ser contratado por um clube de São Paulo, de Série A do brasileiro, e jogar contra os grandes clubes do futebol brasileiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, todos os clubes grandes, eu tive a felicidade em 94 de estar jogando contra. Esse jogo em particular com o Flamengo foi o meu segundo jogo pelo brasileiro. Nossa estreia foi contra o Grêmio em Bragança Paulista, e aos 14 minutos estive dentro de um trabalho que já era ensaiado pelo nosso treinador Cilinho. Num rebote do Flamengo, uma bola chegou do lado e da maneira que o treinador pediu, eu fiz. E aí saiu o gol do Bragantino, 1-0 aos 14 minutos. E logo depois o Flamengo empatou, tinha um bom time, com Sávio, Paulo Nunes. Lembro desse Sávio, era danadinho. Isso. Ponta esquerda que... Isso. Chegou uma época, o Flamengo teve o ataque dos sonhos. Isso. Sávio... Romário e Edmundo, o ataque dos sonhos, que diga-se de passagem não deu muito certo, porque todos eram muito craque, e às vezes acontece muito isso de eu quero fazer o gol, mas você também quer fazer o gol, né? E marcar o Sávio para mim foi uma honra também, porque aquele era muito liso, viu? Sávio depois foi ataque do Real Madrid também, da Espanha. Aquele era muito liso, viu? E assim, o Campeonato Brasileiro foi importantíssimo para mim, me projetar como um jogador de alto rendimento, um jogador que tinha capacidade, que jogou uma Série A do brasileiro. O atleta, ele passa a ser visto de outra maneira. Aí a partir daí a minha carreira continuou, retornei a Catuense, e aí eu tive no Vitória, tive no ABC de Natal, outro clube grande. Então, na verdade, eu tive 15 anos como atleta profissional de futebol e aproximadamente 15 clubes como jogador. Em 2002, o meu último campeonato pelo Atlético de Alagoinhas, tinha retornado ao Atlético, e aí foi quando eu encerrei minha carreira e iniciei a minha jornada como treinador de futebol. Bom, como treinador de futebol, eu não vou conversar muito com você, que o tempo não é permitido, não vai dar para tudo isso, mas nós vamos ter mais outra oportunidade. Mas agora me fale um pouco dessa sua vinda a Crisópolis.
Como é que surgiu a contratação do professor Ferreira para vir trabalhar em Crisópolis, que, diga-se de passagem, talvez seja também um dos sonhos a realizar muitas coisas boas para Crisópolis, porque aqui é uma terra difícil, porque santo de casa não faz milagre, assim o pessoal trata, mas a sua capacidade ninguém tira. A sua história no futebol é maravilhosa, eu já sabia uma boa parte, agora sim, sei mais um pouco, e sei que você não veio aqui para apenas passar uns dias. O seu projeto na sua mente provavelmente é de mais tempo do que o que está no seu compromisso. Mas vamos lá, você veio trabalhar com a seleção. Ao chegar aqui, lhe passaram um monte de jogador para fazer 2 seleções. Como é que foi esse trabalho a princípio? A sua chegada aqui, como foi que você veio? A prefeitura, os nossos gestores, certamente com o diretor de esporte, ele procurou, porque ninguém melhor do que você para trabalhar com a nossa seleção crisopolense, acredito eu. E agora? Um monte de jogador, como é que foi esse trabalho para analisar, observar e depois definir quem segue junto com a seleção? Bom, na verdade, montar uma seleção é diferente de você montar um clube. A seleção, como assim é a seleção brasileira também? Um treinador ele precisa de 4 anos fazendo os amistosos, fazendo as convocações, passa em média 200 atletas convocados para uma seleção brasileira, para depois o treinador fazer a escolha. Então, naquele momento, quando eu recebi o convite, eu vinha de um projeto lá em Goiás. O ano passado eu estive trabalhando praticamente o ano todo em Goiás, e aí esperava alguma questão dentro da área profissional, mas um convite da maneira que foi, pelo conhecimento que eu tenho da gestão Leandro Danta, eu não tive dúvida nenhuma que eu poderia aplicar aqui na minha cidade tudo aquilo que a cidade espera, que é um trabalho profissional, um trabalho bem qualificado, tentar ajudar os atletas jovens a ter futuramente uma capacidade de treinamento, de evolução, de situação de jogo. E na conversa que eu tive com o prefeito, eu confirmei 100% do que eu tinha imaginado, que eu estaria trabalhando com todas as condições de que a prefeitura e o prefeito colocou à minha disposição. Montar a seleção não é fácil. Eu sei que existe algumas questões que qualquer treinador tem essa dificuldade, mas o importante nesse momento é que tudo vem acontecendo. Algumas críticas, lógico, porque as pessoas gostam de A, gostam de B, quer fulano, quer outro, mas o importante é a minha decisão, a minha tomada de decisão na hora de montar uma equipe que seja essa equipe forte, competitiva, para jogar uma competição tão difícil como é o Intermunicipal. Chegam a dizer que o Intermunicipal é a Libertadores do Nordeste. Ferreira, você recebeu bastante atletas, me parece que foi acima de 30, né? 30 e todos, né? Por aí assim. E na sua escolha para seguir nesse rumo, quantos foram escolhidos para seguir a viagem do Intermunicipal? Na verdade, o projeto Intermunicipal, eu tenho até o dia 19 para formar uma lista de 18 atletas assinado, para que o nosso presidente da Liga leve até a Federação Baiana para ter essa inscrição já oficializada para o dia 29, na abertura do Campeonato Intermunicipal. Ainda é um processo que está ainda em desenvolvimento. Você ainda, na verdade, está avaliando atletas para poder definir o grupo? Isso. Na verdade, assim, essa definição cabe exclusivamente ao atleta. Eu já deixei bem claro que a minha decisão não é somente minha, faz parte do atleta. O atleta precisa todos os dias, na participação do treinamento, ter uma evolução, começar a evoluir, começar a crescer dentro da sua posição. E logicamente que eu tive um treinador que falava assim: eu não escalo o jogador é quem se escala. Então cada um está dentro de um processo de buscar o seu espaço, e pode ter certeza que a minha decisão vai ser em cima de tudo aquilo que eu tenho acompanhado todos os dias nos treinamentos aqui na cidade. Pois é, aqui estamos com o professor Ferreira no canal Crisópolis TV, esse canal interativo para você. Você que está lá
vai ouvir nosso trabalho, ativa o sininho, né? Dê um like, vai colocando mais um da família aí para ver conosco aí, e vamos, que já dizia Cazuza, o tempo não para, e nós também não para no tempo. Professor, nesse caso aí, você está avaliando ainda, é claro, como sempre avaliando, e vamos ver o que acontece. Trabalhar em Crisópolis é um pouco mais difícil do que trabalhar em uma outra cidade, como você trabalhou em Goiás, professor? Na verdade, assim, profissionalmente é diferente. A minha carreira toda foi trabalhando profissionalmente. Trabalhar profissionalmente, existe algumas questões diferentes de você trabalhar em uma competição assim, uma competição, a maior competição amadora do mundo. Então é uma competição dificílima, uma competição que todos os municípios buscam investir o máximo para que sua cidade, seu município tenha um reconhecimento dentro do futebol. Então, para mim é uma novidade trabalhar com uma seleção que é oficialmente chamada de uma competição amadora. Então, você trabalhar o jogador de futebol profissional é diferente, muito diferente de você trabalhar o atleta que sai 7 da manhã para trabalhar, chega no final da tarde cansado, tem que treinar, tem que evoluir e dar um retorno. Então eu sei que essa parte é uma parte complicada. Então essa a diferença que acontece entre o futebol profissional. Aonde eu passei, eu tenho boa recordação e bastantes elogios, porque o trabalho tem me ajudado muito. Eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara que procuro dentro de campo aplicar todas as metodologias do futebol para que o atleta tenha um crescimento, para que o atleta tenha a capacidade de jogar seu futebol da melhor maneira possível. E essa parte tem me deixado muito contente aqui. A partir do momento que começa o treinamento, eu percebo uma evolução, eu percebo uma sintonia do grupo juntamente com toda a comissão técnica. E o importante é a gente ter a consciência que o trabalho está sendo feito e os resultados irá acontecer porque o trabalho está sendo forte, o trabalho está sendo bem feito e os atletas têm correspondido muito. Mas não é fácil não, é difícil, muito difícil. Professor Ferreira, a gente sabe que cada dia que passa é como se fosse apertando mais o circo, de tal forma em algumas situações. No intermunicipal não é diferente. Há uma mudança em relação aos jogadores que vão participar. Hoje existe uma quantidade de atletas com a idade de, parece que é uns 20, 22 anos, 23 anos, não é isso? E outros com a idade mais elevada. Você precisa de quantos atletas com essa idade de 20 a 22 anos? E como é que é essa situação da idade dos atletas para realmente disputar essa competição? Bom, esse regulamento desse ano tem sido diferente do regulamento antigo e até mesmo do ano passado. Esse ano o regulamento da Federação Baiana permite apenas 8 atletas acima de 26 anos. 8 acima de 26 anos. Isso. 2 atletas entre 24 e 25 anos. Que aí dá um total de 10. Sim. E 20 atletas até 23 anos. Abaixo de 23 anos, 20 atletas. De 24 a 25, 2. E de 26 em diante, a idade aí, o jogador é quem diz se consegue jogar com 40, com 42, 8 atletas. Estão fechando uma relação de 30. Aí fica difícil fazer a seleção para alguns lugares, por esse motivo dessa média de idade que o pessoal não está habituado ainda com isso aí. E com certeza você deve estar tendo algumas dificuldades, porque aqui há tempos que o futebol ele teve uma pausa, né? Tivemos essa pandemia, parou por um tempo, né? A seleção tem 7 anos que não participa, então eu acredito que você tem uma dificuldade nas escolhas de atletas que até têm vontade e tiveram capacidade, mas do verbo não tem mais, né? Aí cria dificuldade. Essa garotada que tem que ter nessa média de 20 anos, eu sei que tem uma garotada boa que veio de fora, é uma parceria, parece que é com o Camaçariense, não é isso? Você já tem esse número de atletas desse 20 a 23 anos, professor? Não, ainda é necessário ter essa relação ainda de atletas, esses 20 atletas abaixo de 23 anos. Hoje, em média ali,
tem uma quantidade de 12 a 13 atletas. Com essa idade, né? Com essa idade, abaixo de 23 anos. Nós temos 2 atletas com 24 anos, que aí só pode um. Um pode até passar para a idade de cima, mas só um com 24 anos. E não temos nenhum atleta com 25 anos, aquele ano que nasceu para dar 25. E uma média de 10 a 12 atletas ainda acima da idade, acima de 26 anos, para ser escolhidos 8 apenas para disputar a competição. Então, certamente você ainda espera uns 8 a 10 garotos nessa idade de 20 a 23 anos e mais alguns para completar o número de atletas de a idade mais elevada, é isso? É isso. Ainda é necessário ter uma quantidade de atletas abaixo da idade. Essa parceria com a Camaçariense foi uma parceria importante e eu agradeço demais ao presidente da Camaçariense, Paulinho, cara que vem fazendo um trabalho com divisão de base espetacular na Bahia, revelando jogadores aí para os clubes grandes do Brasil. E quando eu solicitei alguns atletas para fazer parte da seleção de Crisópolis, ele pediu uma reunião em Salvador. Essa reunião foi importante para a gente ter conhecimento dos atletas e os atletas, ao chegar na nossa cidade, não tive dúvida nenhuma da qualidade de cada um e vai nos ajudar bastante dentro da competição. Professor, você já tem definido que na sua cabeça os atletas que vão realmente participar da competição? Você já tem uma meia dúzia com segurança de que esse vai ser meu jogador? Você ainda precisa de um goleiro ou os 2 garotos que estão aí estão à altura para enfrentar essa competição? Nós temos 3 goleiros. Nós temos o Maico e o Ronaldo, são 2 atletas abaixo de 20 anos. E o Enéas Paredão, que é o Enéas Catuense, Atlético, Cascavel, Flamengo de Guanabi, é um atleta profissional que fez reversão da sua categoria, é um atleta também que já faz parte do nosso elenco, que deve estar se apresentando essa semana. Então, assim, é bom deixar bem claro assim, que todos os atletas que hoje estão fazendo parte dos treinamentos, todos estão numa crescente, estão em um processo muito bacana. A maior dificuldade vai ser na hora de definir, principalmente acima da idade. Alguns vão, infelizmente, não vai ter como fazer parte, até porque o regulamento não permite, porque se dependesse da minha convocação, pode ter certeza que eu estaria com todos fazendo parte, buscando dentro dos treinamentos a sua titularidade, buscando a sua participação dentro da competição, mas pelo regulamento da competição, alguns jogadores infelizmente irão ficar de fora. Professor, nesse caso você já tem um goleiro que provavelmente será o goleiro da sua confiança, sendo que os meninos também têm muito trabalho já feito com vocês, você já conhece eles e são esforçadíssimos, né? São garotos que já passaram por também alguns times aí buscando espaço e não conseguiram ficar. A vida é assim, você não chega de primeiro e já fica, não. Às vezes demora mais, mas são jogadores que eu acredito muito que com esse trabalho que você vem fazendo, eles podem sim se firmar como profissional lá para frente. No setor defensivo, você já tem segurança de quem você tem para tocar esse barco? Porque eu pude ver um pouco o coletivo de sexta-feira e vi alguns jogadores com muita qualidade, né? Muita qualidade. Eu tive informação também que tem um jogador que já tem uma história, parece que é o Baiano, né? Apelido de Baiano, já teve no futebol profissional, me parece, que esse com certeza que tem uma qualidade para dar sequência. Então, nessa altura do campeonato, você, com o que você tem e o que você pretende pegar, você deve já estar assim, já ter contactizado com alguns para fazer parte do elenco e já tem na sua cabeça com certeza aquilo que você deseja pôr em campo. Você acredita que a sua seleção desse ano, a nossa seleção, vai surpreender esse pessoal que está torcendo, vai encher eles de alegria que vamos chegar até mais longe? Que nós tivemos aqui em 2011 a 3ª colocação, Ferreira. Será que nós podemos ter esse privilégio de ir até essa altura? Porque é uma competição super difícil, né? Você monta um time grande e de repente, no auxílio da qualquer de um defensor ou do time de uma forma assim geral, acontece o pior. Mas na sua confiança,
Com o seu trabalho e o apoio que você tem da sua comissão, você está confiante que o nosso futebol vai realmente para as cabeceiras? Muito confiante, não é pouco não, é muito confiante, até porque quem me conhece da minha história, da minha luta dentro do futebol, e eu coloquei aqui, não foi fácil, foi com muita dificuldade, foi com muita luta, e assim, eu confio muito no trabalho, confio muito no que está sendo feito no dia a dia, e o que está sendo feito e a resposta dos atletas nesse momento, confiança total, que se o campeonato começasse já no domingo, eu já teria uma equipe já definida, uma equipe já pronta, uma equipe que dentro do trabalho que está sendo feito para estrear dentro do campeonato. A competição é uma competição difícil, né? Uma competição que são 70 municípios, alguns municípios com muito potencial em termos de intermunicipal, Santa Amaro, Itajuípe. A própria Quijingue, né? Todas. Investiu muito o ano passado, né? Investiu e ganhou o campeonato, ninguém esperava, ninguém dava nada pela seleção campeã. É por isso que eu fico me perguntando que a gente pode botar fé no nosso time, porque uma seleção que foi campeão não era a favorita para ser campeão a princípio, né? E um resultado assim, né? Quijingue perde em casa na primeira partida da final e ganha o título dentro de Itajuípe, uma cidade que tem um poder muito grande dentro do intermunicipal, uma estrutura espetacular e esse ano a dificuldade é tão grande de Itajuípe que desistiu de disputar o campeonato intermunicipal. Itajuípe desistiu, o prefeito vai ter uma reforma lá no estádio e não vai fazer nenhum investimento esse ano para a seleção de Itajuípe. Então, assim, é uma competição dificílima. Essa primeira fase é uma competição assim que tem que buscar os resultados logo de imediato para chegar em uma próxima fase. A próxima fase dos classificados da primeira já entra numa fase de mata-mata. E um campeonato de mata-mata é desumano. É semelhante à Copa do Brasil? Semelhante à Copa do Brasil, quando você sai de grupo para a fase de mata-mata. E aí você pega algumas seleções aí com muito investimento também, com qualidade. Então eu acredito, confio muito que o trabalho que está sendo realizado vai fazer com que a seleção de Crisópolis tenha uma boa participação e pedir a Deus aí que nos abençoe, que nos ajude. E colocar Crisópolis como campeão é um projeto nosso de comissão técnica de jogadores e o apoio da nossa população, claro. Muito bem. Professor, para fechar aqui, me diz uma coisa. Você falou em 18 jogadores a inscrever a princípio. O limite máximo parece que é 30 atletas. Vocês pretendem escrever logo o limite máximo ou normalmente você vai escrever uma quantidade de 20 e tantos, deixando aquele espaço para completar lá na frente, conforme a necessidade, a partir de algumas partidas? Como é que funciona isso? Bom, a ideia é não queimar todos os cartuchos agora, deixar algumas para uma possibilidade lá na frente. É importante, porque se manda 30 inscrições agora para a Federação Baiana, você está sujeito a lesão, está sujeito a algumas questões. Uma série de coisas, né? Que de repente não é tão importante você ter 30 atletas para começar uma competição. Seria ali numa média de 22, 24 atletas para o máximo para você ter. E deixar alguns cartuchos para você, quem sabe lá na frente, ter possibilidade de estar gastando aí. Ou não, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Para fechar, uma pergunta meia daquele jeito. Os nossos atletas crisopolenses, que têm muita vontade, mas eles talvez estejam um pouco abaixo dos que vieram de fora por motivo do trabalho duplo que eles enfrentam. Muitos atletas de Crisópolis trabalham nas suas atividades que antes já faziam e correm para fazer o trabalho esportivo. Mesmo assim, com tudo isso, a dedicação deles eu vejo que é muito grande. Você espera contar com quantos atletas aqui da cidade que possam entrar no time para ser titular? Bom, para ser titular aí já é uma questão que não dá para confirmar nesse momento. Lá na frente, até porque eu deixo bem claro todos os dias. Quando eu olho para o atleta, eu não olho se ele é de Crisópolis, se ele é de São Paulo, se ele é do Rio, se ele é da Alemanha. Nós temos hoje um atleta que não faz parte do nosso país.
dentro da seleção. É um atleta da Venezuela, atleta que veio para o Brasil, se adaptou, mora em Salvador e hoje faz parte também. Então, eu não me preocupo muito nessa questão, se nasceu no posto de saúde de Crisópolis, se nasceu em algum lugar. Eu vejo assim a capacidade do atleta. Vestir a camisa da seleção de Crisópolis, e em qualquer seleção vai ser assim. Eu acredito que nenhuma seleção do Intermunicipal vai ter 100% atleta da sua cidade. Criaram alguma situação que eu coloquei uma frase que tinha que contratar. Chega a um ponto que as contratações têm que ser providencial, contratações que venham para realmente ajudar o nosso município, porque o município é o investidor, o município é quem coloca seu nome e quem faz todo investimento. Então, eu como treinador e contratado pela gestão, eu tenho que me adaptar em cima do jogador que no momento esteja com qualidade para jogar, seja de Acajutiba, seja de Aporá. Então, assim, a minha meta nesse momento é aplicar todos os dias a melhor maneira de se trabalhar o atleta para que o atleta possa render e render muito bem. Mas eu confio muito, por ser filho da cidade, que nós vamos ter uma quantidade aí máxima de atleta da cidade para jogar essa competição. Para completar, última pergunta, você está satisfeito com a sua comissão técnica? O pessoal que trabalha ao seu lado, fazendo aquele trabalho de bastidores, como se diz, né? Aquele que vai lá buscar algo, aquele que dá uma força, como o nosso amigo Burutiaga, que é um cara que é apaixonado por futebol, auxiliar. Está faltando alguma coisa para completar o seu trabalho, ou você está satisfeito com esse pessoal que está no seu redor dia a dia ali, dando esse suporte? Bom, a comissão técnica hoje faz parte eu como treinador, o Eduardo como auxiliar técnico, juntamente com o Marcos, professor Marcos, que trabalhou na equipe do Covão, o Rick como preparador físico da cidade, o NEM, treinador de goleiro, ex-catuense, Atlético, Juazeiro, um cara rodado, se apresentou essa semana e está fazendo parte também da comissão técnica. O apoio, Pedro, que um cara espetacular, um cara que tem um trabalho no futebol profissional muito grande. O departamento da rouparia, muito competente, e eu agradeço muito todo o apoio de todo o grupo de apoio e de todo o grupo também de esporte da cidade, onde o prefeito Leandro determinou um apoio total, e tem sido assim um trabalho bastante promissor, um trabalho que tem assim nos deixado a cada dia, logicamente que com dificuldade, tem luta, tem questão que não dá para resolver hoje, mas vai ser resolvida amanhã. Então todos estão imbuídos e trabalhando muito forte para fazer esse trabalho, esse futebol da nossa cidade ser grande, principalmente agora nessa competição. Pronto, Ferreira, estou satisfeito com nossos questionamentos. Se você tem algum agradecimento a fazer às suas pessoas, a alguém mais, fique à vontade, o microfone é todo seu. Eu agradeço muito a participação, espero que eu possa ter respondido todas as dúvidas do torcedor, dúvidas das pessoas que estão acompanhando esse programa, e pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria para conduzir esse trabalho, que não vai ser fácil, mas se fosse fácil, talvez não estivesse aqui. Muito bem, aí você ouviu o professor Ferreira falando do nosso futebol crisopolense e colocando para você, torcedor, para você, amigo do nosso canal interativo, esse canal que veio justamente para você que está em São Paulo, como agora há pouco o garotinho estava aqui dizendo, eu estou ligado, eu estou assistindo, eu estou sempre acompanhando o nosso esporte. Então, obrigado a você que me dá o prazer da escuta, obrigado a vocês, crisopolense, todo esse povão brasileiro, de onde quer que seja, que está sempre conectado com o nosso canal Crisópolis TV, esse canal interativo, que esse sim, esse é para você. E você, fique quieto, não, pai, ative o sininho, dê um like, mande esse link para os seus amigos, e vamos, que dias melhores virão. Em nome de Jesus, a gente vai buscando sempre o nosso melhor e sempre tentando fazer da melhor maneira possível para que dias melhores sim a gente possa ter. A gente fica por aqui, meu nobre amigo Ferreira, e é como eu disse, vamos nessa caminhada e vamos para cima dos adversários com
Deus nos protegendo e com toda a determinação do ser humano, a gente vai mais longe.